Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa casa de paz, de luz. Queremos também cumprimentar os nossos amigos internautas que têm assistido a tantos esses estudos quanto as palestras, a eles também o nosso carinho. E a gente fica muito feliz com esse estudo que tem aqui levado além fronteiras esse conhecimento dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora. Como foi colocado, para as pessoas que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nosso estudo é de perguntas e respostas, o tema é livre, façam a pergunta que quiserem e nós aqui tentaremos responder para vocês. A que nós não soubermos responder, nós vamos procurar quem sabe mais do que nós e traremos em uma nova oportunidade. Aproveito para agradecer a presença do nosso companheiro Ives, que tanto tem nos auxiliado aqui nessa casa, e hoje nos aqui prestigiando com a sua presença, nosso companheiro Ellerson, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma admiração muito grande, ele que é um profundo divulgador, está chegando agora na turnê da Europa, lá onde fez muitas palestras, né? Ele viaja muito, levando esse conhecimento com toda a sua boa vontade, com todo o seu conhecimento. Então, muito obrigado pela presença também, daqui a pouco ele vai nos abrilhantar também com a palestra. Então, vamos passar para o Ives aqui primeiro e depois para o Ellerson e sucessivamente. Bom estudo para todos nós, meus queridos. Boa noite a todos. É sempre bom a gente poder estar aqui. A pergunta aqui é da Laura e diz assim: tudo que você pensa no mundo espiritual acontece? Não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. No mundo físico também acontece, né? A chamada ideoplasmia, que André Luiz vem nos trazer nas suas mais diferentes obras, ela se apresenta tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Aliás, esses dois mundos, eles se interpenetram. Então, tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. Essa cadeira da qual vocês estão sentados, e eu também estou, ela começou pela atividade mental de alguém, né? Que depois de um certo tempo de maturação, concretizou. Portanto, no plano espiritual não é diferente. Agora, essa ideoplasmia no mundo espiritual, ou ideoplastia também, ela acontece de uma maneira um pouco diferente do que no mundo físico. Porque como o mundo espiritual é um mundo extremamente sensível, é um mundo sensível às impressões energéticas, e o nosso pensamento, ele é, sobretudo, uma emanação de energias também, né? Vai acontecer a concretização dos nossos pensamentos com devido, vamos dizer assim, tempo de maturação também. Então, não é simples assim, eu pensei e aconteceu no mundo espiritual. É preciso uma elaboração mental de concretização no mundo espiritual, assim como no mundo físico, só que de uma maneira um pouco diferenciada. Então, esses são mundos altamente movimentados pelas nossas atividades mentais, tanto a Terra e mais ainda o mundo espiritual. Muitas pessoas, elas chegam para a gente e perguntam assim: que tipo de companhia espiritual eu tenho? Só para que a gente possa estar dando um exemplo. Uma das maneiras da gente reconhecer a companhia espiritual que nos acompanha é só a gente procurar ver o tipo de encarnados que nos acompanham. Quer ver a qualidade dos seus amigos espirituais? Veja a qualidade dos seus amigos aqui na Terra. Quer dizer, a lei de atração, ela é uma realidade em todos os mundos, né? Então, o mesmo teor de intelectualidade e de moralidade daqueles amigos que você elege para a sua companhia no mundo físico, são os mesmos que você elege espiritualmente falando, porque são atraídos por afinidades conosco, né? Então, os nossos pensamentos é que determinam as movimentações, as construções, as afinidades, tanto na Terra como no mundo espiritual. Então, o que eu penso acontece.
mas não é por passe de mágica. Precisa de uma determinada elaboração até a sua concretização. Ninguém pensa numa cadeira na Terra e ela aparece. Pode até parecer uma afirmativa simples, mas no plano espiritual é igual. Ninguém pensa em algo no plano espiritual e aquilo acontece. É preciso uma atividade mental em torno daquilo, a fim de que aquilo possa se concretizar. Então acontece sim, mas não por passe de mágica. Eu desencarnei, aí eu pensei na minha mãe e ela não me aparece, né? Então é preciso uma elaboração toda antes de que a realidade se efetue. Boa noite a todos. Para o nosso coração também é uma alegria estarmos novamente na Casa Espírita Jesus de Nazaré. A pergunta que nos foi encaminhada tem uma curiosidade quase que frívola. Por que a maioria dos textos do Evangelho começou com a expressão naquele tempo? Gratidão. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer à pessoa que endereçou a sua pergunta que nenhuma pergunta é frívola, porque todas as vezes que nós temos dúvida, nós devemos questionar. A dúvida é algo que nos enriquece, é algo que nos busca realmente a interagir, a fim de que o conhecimento ele chegue ao nosso coração. É uma questão de semântica do Evangelho. Quando os evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João trouxeram as informações, as vivências de Jesus aqui na Terra, eles se utilizam dessas palavras para que nós possamos nos recorrer aos tempos antigos. Naqueles tempos, Jesus andava de Jerusalém para Jericó. Naqueles tempos, Jesus estava no templo de Jerusalém. E daí por diante. É como se hoje nós fôssemos contar uma história e nos referirmos a tempos antigos. Naquele tempo em que nós tínhamos que ir ao banco para tirar o saldo da nossa conta bancária, hoje nós já tiramos pela internet. Naquele tempo em que nós escrevíamos cartas para as pessoas, porque não havia o computador para mandar um e-mail. Naquele tempo em que os namorados, para dar o primeiro beijo, demorava um mês, hoje bem diferente. É essa situação que é trazida pelo Evangelho, de se referir-se ao passado. Por isso, essas palavras utilizadas com grande veemência pelos evangelistas. Tempos bons. Pergunta boa noite, Sérgio. Disse Jesus, aonde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, ali eu estarei. Se ele está no meio de nós, ele ainda vai voltar na terra? Os evangélicos falam muito sobre isso. Bom, meus queridos, Jesus não vai voltar, sabe por quê? Porque ele não foi embora. A gente só volta de um lugar que você vai embora, né? Como é que eu vou voltar se eu não fui? Então, ele não foi, então ele tem que voltar, porque ele continua entre nós. Na verdade, Jesus nunca foi embora, porque ele foi, inclusive, ele participou da criação do planeta Terra. É o nosso governador terreno. Olha que coisa maravilhosa. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já estava supervisionando o nosso globo terrestre. Quantos anos que Jesus tem, meu Deus? Olha a evolução desse espírito maravilhoso. Mas eu acredito aqui que a pergunta é se ele vai voltar como encarnado, se ele vai reencarnar, né? Porque ele esteve aqui uma vez encarnado. Ele não reencarnou na Terra, ele encarnou uma única vez. E depois do seu desencarne, já há 2000 anos atrás, nós estamos aqui agora numa nova fase. Então, eu acredito que não há necessidade, eu acredito que ele não vai reencarnar novamente na Terra, porque ele já nos enviou o Consolador prometido, que é a nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Quando ele disse, lhes enviarei um novo Consolador. Então, aí está a doutrina espírita,
que começou, codificado por Allan Kardec em 1857. E na doutrina espírita nós temos tudo que nós precisamos, completando os ensinamentos que Jesus nos deu naquela época. E eu acredito que daqui a um tempo, eu espero que não seja tão longo assim, quando nós verdadeiramente estudarmos mais e entendermos mais com o coração a doutrina espírita, e aí nós vamos conhecer mais ainda realmente os ensinamentos de Jesus, quando nós aprofundarmos no estudo do seu evangelho. E aí, porque Jesus está nos evangelhos, Jesus está entre nós, através dos seus conhecimentos, através dos seus emissários, de tantos espíritos bondosos que ele mandou para cada um de nós aqui, em todas as partes do nosso planeta. Então, Jesus está assim entre nós o tempo todo, está no nosso coração. Boa noite. Tenho 40 anos e sou homossexual. Até o presente momento, não tive nenhum relacionamento duradouro. Minha mãe não aceita o fato de ser homossexual. E, por isso, tive boicotando vários dos meus namoros. Como estudante da doutrina espírita, hoje entendo que isso pode se dever a questões de encarnações passadas. Como posso fazer para ter uma relação saudável? Livre dessas possíveis amarras que me prendem ao passado. Bom, primeiramente, a gente tem que considerar aqui que nenhuma amarra prende ao passado. Nenhuma amarra prende em absoluto ao passado. Quando a gente fala do esquecimento que a reencarnação nos proporciona, é porque Deus era novamente as nossas pendências do passado, vamos dizer assim, para que a gente possa ter um novo começo, ou um novo recomeço, né, livre de todas essas amarras, apesar da gente receber os impulsos de toda uma construção do ontem. Mas a gente não pode considerar que a nossa vida presente ela é determinada por amarras do passado, não. Porque se a gente tem a bênção do esquecimento que a reencarnação proporciona, já é Deus nos falando que é preciso seguir um novo caminho. Então, não existe amarras que te prendam no passado. O que pode haver é que você esteja navegando no psiquismo da sua mãe e, por isso, você esteja se boicotando nos seus relacionamentos, ou por sentimento de culpa, ou por espíritos que se aproveitam daquela situação para se insinuarem nos pensamentos delas e nos seus, né? Porque com a doutrina espírita nós aprendemos que os espíritos não têm sexo, né? E que se a gente reencarna no corpo de homem, de mulher ou na condição de homossexual, obedecendo a determinadas finalidades educativas da reencarnação, né? Lá no livro Vida e Sexo, no prefácio, Emmanuel ilustra muito bem a questão da sexualidade. Talvez ele sintetiza todo o parâmetro de uma saúde da sexualidade, de uma vivência dos nossos relacionamentos afetivos, em que ele diz o seguinte: em termos de sexualidade, é forçoso considerar não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade com devido respeito aos outros e a si mesmo. Fora disso, é teorizar simplesmente e ter que aprender e reaprender com a experiência tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Então vejamos bem que não proibição, mas educação, independente da nossa condição sexual. Não impulso livre, mas controle. Não indisciplina, mas responsabilidade. Então nós percebemos por esse prisma que as nossas vivências afetivas, elas têm que nos acompanhar sem a culpa destruidora.
mas dentro de parâmetros educativos que o equilíbrio e que o bom senso, né, nos apresenta. Né? Então, é preciso com que você, muitas vezes, passe a se aceitar mais. Porque se você está se perturbando com as considerações da sua mãe, é porque você está aceitando tudo isso. Quando alguém te oferece um presente, né, aquele ditado, e você não aceita aquele presente, fica com quem te ofereceu o presente. E você segue adiante. Então, quando alguém te incita a culpa, né, o remorso, você não tem que se boicotar, não. Agora, é tudo uma questão de exercício também. Porque a gente traçar fórmulas, né, aqui é muito fácil. Mas no campo da experiência é muito mais complicado. O que a gente busca aqui, na verdade, é um combustível para a verdadeira experiência e para a nossa verdadeira necessidade que está lá fora. Né? Mas aceite-se a si mesmo, sabe? Evitando o martírio psicológico. Tá? O martírio psicológico é aquilo que caracteriza a pessoa que não se aceita dentro das suas vivências. Aceitação não quer dizer conformação com defeitos, não. Eu não estou querendo dizer aqui que a nossa aceitação para com a nossa personalidade, para com as nossas experiências, seja aquele conformismo de quem se assenta sobre as imperfeições. A aceitação que eu estou falando é aquela pessoa, aquele ser que evita o martírio psicológico, que ocasiona o sentimento de remorso, de culpa, em que a pessoa abaixa o teor vibratório e ela passa a cometer mais bobagem ainda. Tá certo? Então é preciso a aceitação. Quando Jesus ele fala amar ao teu próximo, ele completa, como a ti mesmo. Então, para amar a si mesmo, é preciso eu me abraçar por completo, a fim de que eu possa ir aparando as minhas arestas sem agressões desnecessárias, sem punições que eu faça para comigo mesmo, a fim de que a libertação das minhas amarras ela se faça de uma maneira mais suave, mais serena, de acordo com aqueles princípios que o Evangelho nos apresenta. Boa noite. Alguns dias atrás, fiz uma pergunta e ainda não tive resposta. Então, resolvi fazê-la novamente. Qual a visão espírita para a mulher que toma a pílula do dia seguinte? E quais os efeitos espirituais posso ter? Os benfeitores espirituais, eles vão nos informar que a concepção de um novo ser, o momento que se dá a ligação de um espírito com o ovo, é no momento em que o espermatozoide encontra-se com o óvulo fecundando. Neste exato momento, já está feita a fecundação e o perispírito do reencarnante é ligado àquele ser que vai se desenvolver pelo seu psiquismo. A partir daí, em qualquer momento que a mulher interromper a sua gravidez, é considerado um aborto. A pílula do dia seguinte, ela impede o desenvolvimento do ovo. Portanto, na visão espiritista, a mulher estaria cometendo um aborto. O único caso para o espiritismo que é permitido à mulher interromper a gravidez seria quando ela estiver correndo risco de vida. Neste caso, dizem os benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, seria interessante preservar a vida da mãe, que é uma vida que já está acontecendo, porque aquele ser reencarnante, ele pode ser trazido numa nova oportunidade. Do contrário, de todas as outras vezes que a mulher optar, ela está violentando a si mesma e o ser reencarnante. Aqui no Brasil, além do caso da preservação da vida da mulher, também é autorizado o aborto
quando a mulher é violentada sexualmente, no caso de um estupro. A doutrina espírita também nos orienta que a mulher, embora seja uma situação muito difícil, ela gerar um filho de alguém que a violentou de forma muito dolorosa, mas é um compromisso que ela leva adiante quando desperta no seu coração o verdadeiro amor e acolhe aquele ser que chegou. É uma escolha de foro íntimo. Cada um de nós escolhemos os caminhos que queremos seguir, mas ao escolher, temos que assumir também as consequências. E as consequências advêm conforme a nossa consciência, que sempre nos dá a diretriz para nós seguirmos a nossa caminhada. É importante também nós dizermos que, no caso do aborto, nós sempre julgamos a mulher, mas esquecemos do homem, porque uma mulher não fecunda sozinha. Ela tem que ter a participação de um homem que a fecundou. Ele também é corresponsável pelo processo abortivo, bem como os profissionais que estão envolvidos, se é que nós podemos chamar de profissionais as pessoas que se entregam ao crime, aqueles que estudaram para salvar vidas. Tirar vidas é também uma grande consequência para as suas existências. No livro Nosso Lar, nós encontramos uma passagem de André Luiz, quando ele se encontrava na colônia, do lado de fora, limpando o jardim, quando, de repente, apareceu uma mulher que pedia auxílio. Estendendo as suas mãos, ela queria ser acolhida na colônia para o seu refazimento. E André Luiz quer ajudá-la, porque ela tem demonstrado na sua face a dor e o sofrimento. E quando tenta trazê-la para dentro da colônia espiritual, ele não consegue atravessar os muros. E uma grande preocupação se faz dentro do seu coração, porque ali é uma zona de refazimento, um local de amparo aos necessitados. E naquele momento, Narcisa aparece, quando ele chama pelo pensamento, e ela diz para André Luiz prestar um pouco mais de atenção no espírito que estava ali pedindo auxílio. E quando ela distende as mãos, ele percebe que aquela mulher trazia no seu perispírito diversas manchas vermelhas, meio acinzentadas outras. E ela disse que aquelas manchas se referiam ao número de abortos que ela havia ajudado a praticar. Não foi ela quem abortou seus próprios filhos. Era uma enfermeira que trabalhava para fazer abortos de outras mulheres. E ela se justifica. Mas foram as mulheres que me procuraram. Eu nunca procurei ninguém para fazer abortos. Mas ela era corresponsável por aquele processo. Daí nós vemos a importância de nós meditarmos sobre o sexo, o que fazemos dele e as consequências que podem advir da prática sexual. O melhor será nós nos utilizarmos dos anticonceptíveis que fazem com que não haja a fecundação. Nós temos vários anticonceptivos que realizam este trabalho, que impedem o espermatozoide encontrar-se com o óvulo. Então, no caso da pílula do dia seguinte, deveria ser evitada. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante aqui, que as pessoas às vezes não se atinam em relação a essa importância. Gostaria de saber com detalhes os benefícios da água fluidificada. Olha só. A água fluidificada, meus queridos, na verdade é uma bênção nas nossas vidas. Se nós soubéssemos aqui o tanto que ela nos faz bem, nós faríamos uso dela continuamente. Inclusive, quando você vai tomar um medicamento, você tomar sempre com água fluidificada. Levantou de manhã cedo, vai lá, toma um pouquinho da água. Durante o dia todo, não deixa terminar não, quando chegar na metade, complete com água do filtro. É muito importante a água fluidificada. Os amigos espirituais sempre recomendam nos tratamentos espirituais, nesta casa, e também posso citar, por exemplo,
lá na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, onde frequentei durante muito tempo, e o nosso companheiro Ellerson também, naquela casa, lá tem um tratamento que chama receituário mediúnico, onde os espíritos, através da psicografia, vão auxiliando as pessoas que vão lá em busca de auxílio. E eu posso afirmar para vocês que em 100%, além de várias outras orientações, está lá assim: implante o culto do Evangelho no lar e tome a água frutificada. Olha só, em todos eles que eu tive a oportunidade, quando eu estava lá auxiliando nessa tarefa, também estava lá essas recomendações dos amigos espirituais. E a gente vai ver o tanto que ela é importante na nossa vida. Nós podemos nos reportar a esse livro tão importante que foi citado aqui, Nosso Lar. E aí a gente vai ver, né, tem muita gente aqui que não leu o livro, mas assistiu o filme. Não é a mesma coisa não, viu, gente? O livro é bem mais amplo, né, muito melhor. Mas quem tem, às vezes, muita preguicinha de ler, né, vai no filme. Mas já ajuda bastante. E a gente vai ver, lá no filme, quando André Luiz tem a permissão de retornar ao seu lar. Então, ele chega lá na casa dele, né, na antiga casa, onde ele era internado. E o que ele vê quando ele chega? A esposa com um novo marido, um novo companheiro. E ele fica com muita raiva, não é? Ele fica com tanta raiva que ele acaba se voltando e se ligando ali às regiões umbralinas. Aí ele se recupera, volta. E o marido, o atual marido da sua esposa, estava lá deitado, doente. Ele estava doente. E André Luiz chega perto dele. E é interessante essa parte, né? Isso está no filme, né? No livro não é assim, não. No filme, os diretores ainda fazem uma cena, né? Que como se André Luiz tivesse ficado com tanta raiva que fosse matar o coitado do ex-marido. Então, ele chega perto lá e coloca as mãos, impõe as mãos em cima da jarra de água ali, com aquela carinha, mais ou menos assim, né? Ah, você vai ver, né? Agora você não espapa. E no dia seguinte, ainda, né, que ela vai acordar o marido demora a acordar, ela pensa que ele morreu, na verdade, ele acorda super bem. E é assim mesmo que funciona. A água frutificada é maravilhosa, porque ali é colocado o medicamento específico. Por isso que é importante a gente estar realizando o culto do Evangelho no lar, que vai propiciar as energias necessárias no nosso ambiente doméstico. E no nosso lar você colocar, né, na nossa casa, lá no nosso ambiente doméstico, você colocar ali a água para cada membro da família, mesmo que ele não estiver participando do culto. Às vezes você tem uma pessoa lá que não participa, que não gosta, ou que é de outra denominação religiosa, não tem importância. Vai lá, coloca a aguinha para ele lá, dá água depois, põe no filtro, quando a pessoa não quer tomar de jeito nenhum, de um jeito ou de outro ela vai ser beneficiada. Mas é importante você colocar a água e colocar o nome em cada garrafinha, porque naquela água estará sendo colocado medicamentos específicos para você. Então, tem uma pessoa lá que está com um problema no coração, um problema no estômago, um problema no rim, enfim, uma série de situações. Naquela água estará sendo colocado um medicamento para que a pessoa possa estar usufruindo. E é uma benção. De graça, só precisa de fé. Olha só, merecimento também, né? É claro. Mas a espiritualidade está lá para nos auxiliar e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, quem ainda não faz o culto do Evangelho no lar também, faça, aproveite a oportunidade. Está vindo aqui na Casa Espírita, traga água, a garrafinha de água de casa, do filtro ou água mineral, coloque ali o seu nome para não misturar e leve para o seu lar. Leve para aquela pessoa que está passando mal, para aquela pessoa que está no hospital, e dê aquela água especificamente para ela. Vai ver que os resultados serão muito positivos. Chegou uma pergunta aqui que é um tanto até melindrosa, porque até pedi para o pessoal me socorrer aí, caso precise de algum complemento na resposta, porque diz assim: é legítimo um cidadão de bem possuir uma arma para se defender? Né? Então, olha, eu vou dar aqui a minha opinião particular, sabe? Eu não acredito que um cidadão de bem que eu falo bem, queira ter uma arma de fogo. Não, porque qual que é a finalidade de um revólver? É matar ou machucar. Quando a gente vai lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para lhe servir de guia e modelo?
em determinadas ocasiões, Joana de Ângeles o recomendava, antes dos seus dilemas, né, antes das suas escolhas, aliás, dentro dos seus dilemas, sempre fazer a perguntinha básica, antes de tomar qualquer decisão, qualquer escolha, né? O que Jesus faria? Essa é uma pergunta que se aplica a todo cristão. Só que é uma pergunta que nos constrange um pouco, porque ela é uma pergunta que toca profundamente e vai de encontro de uma maneira muito veemente, muitas vezes, com as nossas inclinações inferiores, né? Então, eu não acredito que um cidadão de bem, na minha opinião particular, deseje ter uma arma para se defender. Porque se ele é de bem, né, se ele anda sintonizado com a providência divina, ele não é um ser humano temeroso. Ele não é um ser temeroso, né? Agora, é preciso a gente ressaltar que a própria arma, ela tem uma vibração energética. Por exemplo, um lar que você entra e que tem uma arma de fogo ali, eu não acredito que a vibração daquele lar, que a energia daquele lar seja tão saudável como a energia de um lar que não tem uma arma dentro de casa, né? É uma opinião particular. Eu sei que é difícil responder, né? E aí a gente tem que respeitar os diferentes pontos de vista, né? Isso é até uma polêmica que tramita aí no Congresso, né? Essa questão de liberar ou não o uso de armas, mas no meu modo de ver, não. Tá? No meu modo de ver, não. Agora eu sei que divide opiniões, né? Cabe a mim respeitar a opinião de quem pensa contrário, né? Mas eu não posso esperar o respeito dos outros, porque isso não depende de mim. Agora, cabe a mim respeitar. Mas aguardar o respeito já é uma coisa que é relativo. Esse tema realmente é um tema bem interessante para ser discutido pela sociedade. Os Estados Unidos é um dos países mais, né, em termos de potência, aí é o maior do mundo, do nosso planeta, e ele é o único país na Terra que tem na sua Constituição a permissão do uso do porte de arma, o único, que na Constituição dele prevê o porte do cidadão de arma, mas que está sendo motivo de grandes discussões. Eu estava lendo, coincidentemente, hoje, na revista Época, um debate sobre isso, devido aos grandes massacres que estão acontecendo. A pessoa sai, imagina, você pode andar igual no Velho Oeste, você coloca uma arma na cintura. Imagina todo mundo aqui, nesse salão que aqui se encontra, que todo mundo aqui com a arma na cintura. Como assim? Nós, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos ainda, a pessoa pisa no seu pé, você tira o revólver, dá um tiro nele. Nós estamos vendo isso no trânsito. A pessoa dá uma fechada, buzina na traseira do outro, vai dar um tiro nele. Né? Imagine se isso fosse legalizado. Nós não estamos preparados para isso. E quando estivermos preparados, não vai haver necessidade, porque não há necessidade disso mais. Né? Então, a gente está vendo nos Estados Unidos a quantidade de pessoas que estão lá, entrando nas escolas e atirando em todo mundo e matando todo mundo. Então, a gente tem que repensar muito sobre isso, né, meus queridos? Nós acreditamos também que violência, ela gera violência. Quando nós nos predispomos a ela, já é um caminho, já é o primeiro passo. Porque quando nós portamos uma arma, nós não sabemos qual será a nossa reação no momento em que nós precisarmos utilizá-la. Então, é preciso nós avaliarmos, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando São Luís é questionado se um homem deve dar a sua própria vida para salvar a vida de um malfeitor, o benfeitor, ele vai dizer que nós precisamos estar dispostos a auxiliar a todas as criaturas e nunca pré-julgá-las pelas suas atitudes. Fazer o bem sempre. E para combater a violência, é preciso despertar o bem dentro do nosso coração. Nós vivenciamos uma sociedade violenta justamente porque somos violentos conosco mesmo, com os nossos familiares,
estendendo para dentro da sociedade. Então, é algo que nós precisamos meditar. Mas a pergunta que nos foi enviada é a seguinte: o Ederson, boa noite. No suicídio, quando a pessoa tinha uma programação para viver 60 anos e suicida aos 40, ele fica sofrendo no umbral durante 20 anos, ou ele reencarna para viver esses 20 anos que ele boicotou na encarnação seguinte? O livro Memórias de um Suicida, que é o livro mais notável que nós temos a respeito deste tema no nosso movimento espírita, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, vai nos relatar diversos casos de suicidas e vai quebrar este paradigma que nós criamos dentro do nosso movimento espírita. Porque com qual direito nós temos para pré-julgar a vida de alguém que buscou o suicídio e como ficará no mundo espiritual? Como é que nós poderemos prever que aquele ou aquele outro vai permanecer em sofrimento durante 20, 40, 60 anos? Deus não é um carrasco. Deus é amor, segundo a palavra de João Evangelista, que nos trouxe a mais notável definição do nosso Pai. Nós não podemos conceber que um pai que é amoroso, que é justo e que é bom, vai deixar o seu filho permanecer em um eterno, entre aspas, sofrimento, porque cada caso é um caso. Há atenuantes e agravantes. O tempo de permanência na erraticidade, nos vales dos sofrimentos, porque é natural alguém que busca o autoextermínio, o suicídio, o maior crime que alguém pode cometer contra si mesmo, colher os frutos. Isto nós podemos afirmar. Todo aquele que semeia, colhe. Haverá a colheita do plantio que fez. Mas aí nós estabelecermos prazo, é nós não sermos juízes de nada. Nós queremos pré-julgar o que cada um vai experienciar no mundo espiritual. Esse período, ele varia de pessoa para pessoa, de acordo com o estado dela no mundo espiritual, a sua consciência, o seu arrependimento, os fatores que desencadearam para que aquela pessoa pudesse buscar o suicídio. E tudo isso está muito bem expresso na obra referida. Mas nós nos recordamos de um dos suicídios que está na Bíblia Sagrada e que envolve profundamente o nosso coração, que é o suicídio de Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus. E quando ele busca o autoextermínio, e na contabilidade divina o que mais pesa para Judas não é a sua traição, é o seu suicídio. Conta-nos o Espírito Irmão X, que na cruz, quando Jesus está nos estertores da morte, aparece um anjo, o anjo desconhecido, que pergunta a Jesus: Senhor, o que tu queres? O Pai me envia para te conceder o que desejares. E Jesus, olhando para aquele anjo que esplendia em luz, ele lhe diz: vai e socorre o meu amigo que acaba de suicidar-se. E o anjo desconhecido vai para as zonas umbralinas, onde encontrava-se Judas Iscariotes, em sofrimento, já havia optado pelo suicídio. Não o tira dali, mas o acolhe, o envolve em vibrações de ternura, para que ele pudesse passar por aquela experiência de maneira diferente. Quando Jesus desencarna na cruz, ele vai para as regiões onde está Judas, permanece com o apóstolo durante 3 dias. E quando ele retorna, segundo diz Chico Xavier, e aparece a Maria de Magdala pela primeira vez, e ela quer tocá-lo, Jesus lhe diz: não me toques ainda, porque não fui à casa de meu pai. Segundo Chico, estava retornando dessas regiões onde estava o seu apóstolo. Quando Maria de Nazaré desencarna, aos 70 anos de idade, anos depois, segundo Maria Dolores, também pela mediunidade do Chico, é ela quem vai recolher Judas daquela região. Através de um poema muito belo,
Maria Dolores narra a experiência de Maria com Judas, que entre lágrimas diz a ela não ser merecedor de sair daquela condição de sofrimento, recolhido pela mãe do filho que ele traiu. E ela o acolhe com amor, o leva para as regiões de tratamento, e Judas Iscariotes vai se reencarnar em diversas experiências dolorosas, para que ele possa recompor o seu perispírito, para que ele possa ressarcir com a lei e com a sua própria consciência, até encontrar a sua iluminação, como Joana d'Arc, a jovem intrépida guerreira francesa, que é traída pelo seu próprio povo e é queimada viva em praça pública por falar com os espíritos. O suicida merece de nossa parte o mais profundo amor. As nossas orações, não os nossos julgamentos, de quando ele permanecerá e quanto tempo no mundo espiritual em sofrimento. Devemos sempre estar envolvendo nas nossas orações, para que o seu despertamento faça o mais rápido possível e ele seja acolhido para uma nova experiência reencarnatória. É uma palestra interessante que nós gostaríamos de sugerir para vocês, que está no site aqui do Centro Jesus de Nazaré, o Suicídio e Suas Consequências, que também, né, a pessoa pode estar recorrendo. Nós vamos tentar ser mais breve aqui nas respostas, para tentar responder todas as perguntas que estão faltando. Como o Espiritismo vê os outros grandes santos, como Buda, Mao Tse, Maomé, entre outros? E aqui a gente pode falar também, né, de Madre Teresa, de Calcutá, Gandhi, Chico Xavier, cientistas que doaram-se para a humanidade, e também aqueles espíritos maravilhosos denominados de santos pela Igreja Católica, e nós vamos São Luís, Santo Agostinho e tantos outros. Na verdade, a doutrina espírita entende que esses espíritos denominados de santo nada mais são do que espíritos de grande elevação, de espíritos de luz, que vieram como espíritos missionários. Eles vieram para se doar para a humanidade. Eles vieram com esta missão de auxiliar a cada um de nós dentro daquilo que ele estava predisposto a fazer, seja na área da ciência, seja na área da religiosidade, do exemplo, do auxílio, enfim. Então, vários espíritos reencarnaram em várias partes do planeta com esta missão tão importante. Então, a doutrina espírita nos entende que são espíritos realmente missionários, espíritos de grande elevação, e considerados em algumas religiões como santos. E nos narra o livro A Caminho da Luz que são próprios enviados de Jesus, né? Espíritos como Buda, Lao Tse, Forri, Confúcio, são espíritos que vieram atingir outras regiões do orbe, levando o verbo divino para outros povos, até que eles pudessem conhecer o Evangelho um dia, né? A pergunta diz assim: boa noite. Por que, na hora que estamos recebendo um passe, sentimos sensações diferentes? O corpo chega a vibrar, os ombros a tremer. Bom, por que na hora do passe nós sentimos sensações diferentes? Porque as nossas necessidades também são diferentes. Então, para cada necessidade, a devida medicação e os seus devidos efeitos consequentes daquela medicação. Então, o passe, como sendo uma transfusão de energia, ele causa impressões reais naqueles que o recebem, quando estão com o psiquismo afinado com as energias das quais estão recebendo. Só para que a gente possa ilustrar a questão, Chico Xavier, quando ele ainda era católico e ele frequentava as missas, e ele já era banhado pelas luzes da mediunidade ostensiva e missionária, ele observando o padre concedendo a hóstia para aqueles irmãos de crença católica, ele percebia uma singularidade, porque aquela hóstia que cada fiel recebia da mão do padre, ela era envolta de determinada luminosidade. E quando o fiel colocava na boca e engolia, aquela luminosidade referente à hóstia não ia para o estômago. Chico Xavier, ele via o aparelho digestivo das pessoas e a luz
que envolvia aquela hóstia se locomovendo para a região de maior necessidade daquele que estavam recebendo. Então, vejamos que coisa curiosa. Tinha pessoas que o Chico observava que, ao colocar a hóstia na boca, a luz da hóstia se apagava. Ou seja, a pessoa não estava em condições de receber. Assim como é o passe. Outras pessoas, aquela luz persistia, só que, em vez de ir para o estômago, ia para as regiões de debilidade daqueles que a recebiam. Então, ele via a luz da hóstia subir para a cabeça, via a luz da hóstia ir para as costas, outras ir para o estômago, outras para a região genésica, ou seja, aquela intensidade energética, ela atingia a região de maior necessidade. E assim é o passe. É por isso a explicação dos diferentes tipos de sensações que nós recebemos. Uns bocejam, né? Outros tremem, uns até dormem, né? Na hora do passe. Então é por isso, são pelas nossas diferentes necessidades. Quando estamos vivendo um bom momento na vida, quando está dando certo, de repente tudo começa a dar errado em todas as áreas. Isso pode ser interferência de espíritos maus? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, pergunta: os espíritos podem influenciar em nossas vidas? E os benfeitores respondem: de ordinário são eles que vos dirigem. Mas nós não podemos tomar ao pé da letra da forma que os espíritos falaram. Porque os espíritos influenciam, mas é necessário nós abrirmos campo para que eles possam influenciar. Muitas vezes, um copo cai dentro da nossa casa, nós dizemos que a casa está carregada. Tropeçamos na rua e caímos, foi um espírito que empurrou. Chegamos aos absurdos. Os espíritos estão atuando, mas nem sempre são eles. Muitas vezes, essas experiências pelas quais nós passamos são oportunidades para o nosso engrandecimento moral, para a valorização do que é bom. Às vezes nós estamos passando por um momento alto da nossa vida e, de repente, descemos nas vibrações ou descemos nas conquistas para nós valorizarmos aquilo que nós já conquistamos. A vida vai nos proporcionando as oportunidades para o nosso aprendizado. Uma última pergunta aqui, no último minuto que nos resta, está endereçada a nós aqui, ao Sérgio. Se Jesus veio há 2000 anos e a doutrina espírita, que é o Consolador, veio só 1850 anos após Jesus, por que demorou tanto? Na verdade, não demorou tanto, meus queridos. É porque Jesus, naquela época, ele não falou tudo o que nós precisávamos, e nem da forma como nós teríamos entendido aqui hoje. Naquela época, um povo muito ignorante, no sentido do conhecimento, não é? Um povo muito bruto, então não tinha capacidade ali de entender os ensinamentos ali de Jesus, de entender com a sua sublimidade, entender ali a verdadeira essência dos seus ensinamentos. Como que Jesus iria falar naquela época, por exemplo, das colônias espirituais? Era impossível. Então, primeiro veio Moisés, depois veio Jesus, e Jesus falou, então, depois, quando nós estivéssemos preparados, ele veria o Consolador prometido, que veio, então, a terceira revelação, que foi a doutrina espírita. E até hoje, nós ainda não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus. Imagina essa essência que nós já temos conhecimento hoje para aquele povo que era nós também, na verdade, nós estávamos lá, na verdade, e nós ainda não temos esse conhecimento hoje, ainda mais naquela época. Falar de aeróbios, como assim? Há 2000 anos atrás, falar das colônias no plano espiritual, não tinha capacidade, né? Nós não tínhamos capacidade para compreender esses ensinamentos. E hoje, apesar de tudo, ainda já temos essa dificuldade ainda. Então, tudo veio na hora certa, sim. Nosso tempo se esgotou, as perguntas que não foram possíveis responder ficarão para a próxima semana, mas eu quero agradecer aqui a todos vocês o carinho, as boas vibrações, aos nossos companheiros aqui, Ives e Welson, pela presença, e a todos vocês desejar que Jesus abençoe, proteja e a cada um de nós. Muita paz.